A paz do Senhor a todos. Vamos meditar hoje com o tema Não responda à crise com medo. Convido você a meditar na palavra de Deus nesta oportunidade em que eu vou no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, abordar aqui 3 situações em que Jesus ele passou por um momento de aperto, como nós estamos vivendo hoje, um momento de grande aperto, a humanidade inteira está passando um grande momento de aperto, uma crise terrível que assola a humanidade, e por isso o tema desta palavra hoje é: não responda à crise com medo. Jesus nos ensina na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 7, quando ele estava na sua casa com seus irmãos, estava acontecendo naqueles dias a festa dos tabernáculos. Inclusive, as 3 abordagens que eu quero fazer nesta breve mensagem em que Jesus enfrenta uma crise. Em cada uma delas acontecia uma festa. A primeira dos tabernáculos, a segunda, a festa da dedicação, e a terceira é a festa da Páscoa. Pois bem, vamos então aqui na palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, quando diz que, depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Note bem, Jesus aqui não está com medo. Ele estava se retirando, havia se retirado para a região da Galileia, porque os judeus queriam matá-lo. Ou seja, esse é o momento em que Jesus está enfrentando uma crise, um momento de perseguição, um momento de morte, um momento iminente de morte. Então, é uma crise muito aguda. Mas Jesus nos dá um ensinamento aqui de como não responder a uma crise com medo. Sabe o que ele faz? Quando ele está lá na Galileia, isso não significa que ele não viria para a Judéia. Isso não significa que ele não viria à festa dos tabernáculos. Seus irmãos disseram: você não vai? Aproveite a festa, onde todos estarão lá para te conhecer, demonstra os seus poderes, o seu poder, e aí você se tornará uma celebridade. Ele disse: vocês podem ir, eu não vou agora. Passado um tempo, Jesus então, ele se dirige para a Judéia, vai a Jerusalém, e ali, no auge da festa, ele se levanta e começa a falar àquelas pessoas a sua palavra, a palavra de Deus. Ele começa a anunciar o reino de Deus àquela multidão que estava ali. Jesus poderia ter ficado lá na região da Galileia. Ele poderia ter simplesmente dito aos seus irmãos: eu não vou lá, corro o risco de morrer, vou preservar a minha vida. Mas Jesus sabia que ele não poderia responder a essa crise com medo. E isso nos ensina que muitas vezes nós cancelamos planos, projetos, sonhos muitas vezes, porque uma ameaça está sobre nós. Muitas vezes podemos adiar um pouco, mas depois retomar esse projeto, este sonho, aquilo que estávamos propondo fazer. Na vontade de Deus, podemos ir sim e não responder com medo à crise. Jesus nos ensina isto na festa dos tabernáculos. Eles queriam prendê-lo, matá-lo, mas mesmo assim ele vai a esta festa. Ele não queria saber daqueles que o ameaçavam, ele queria saber que as pessoas precisavam escutar a palavra de Deus através da sua boca. E quem sabe, e feliz daqueles que o reconhecessem como Filho de Deus. O segundo momento em que Jesus enfrenta uma segunda crise e ele não responde a esta crise com medo é na festa da dedicação. Isso está lá em João, no mesmo Evangelho de João. Eu não vou sair do Evangelho de João. São apenas 3 passagens. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 31, quando estava acontecendo em Jerusalém a festa da dedicação, Jesus estava ali e ele começa a falar do seu ministério, ele começa a falar para aqueles
que o ladeavam, e ali estavam fariseus, estavam os escribas, estavam pessoas de todos os partidos religiosos daquela época, e, claro, muitos ali estavam apenas para poder achar alguma falha em Jesus e acusá-lo. Mas Jesus não teve medo. Ele apenas cumpriu a ordem do Pai, enfrentou aquela crise, aquele momento, porque ele sabia que eles estavam ali também com a intenção de matá-lo. Mas ele não deu ouvidos a isso. Ele ficou ali, ele permaneceu. Falou do reino de Deus, falou dos planos do Pai, falou dos planos do reino de Deus, falou da salvação. E as pessoas então, em dado momento, isso diz lá o versículo 31, quando ele diz no versículo 30, eu e o Pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez em pedra para o apedrejar. Veja bem que Jesus não sai correndo, ele não fica temeroso, não, ele não faz isso. Ele não responde à crise com medo, ele não responde àquele momento de crise, aquele momento de ameaça, fugindo, mas ele permanece. Ele encara os seus opositores e pergunta para eles qual a razão desta ameaça em que eles o querem matar. Ele precisava de uma resposta. Ele queria saber, ele queria confrontar aquelas pessoas. Ele não foge. Ele simplesmente encara os problemas de frente, encara os seus opositores e sai vitorioso daquela peleja, daquele embate. Jesus não correu. Jesus não ficou com medo, não respondeu àquela afronta, não respondeu àquela crise, àquela ameaça com medo. Por isso, o tema dessa mensagem, mais do que nunca, é este. Não responda à crise com medo. A crise que você está passando, a crise do emprego agora. Não responda com medo. A crise da enfermidade, da doença, a crise da Covid-19. Por que eu digo isso? Não responda à crise com medo. Por que eu insisto em dizer e trago esta palavra para que você possa meditar? Porque o medo, ele é um gatilho que vai desestabilizar você. E desestabilizando você, há uma reação em cadeia. Você não vai ter condições de permanecer em pé, você não vai dar conta de resolver os seus problemas, vai entrar em depressão e pode ocorrer coisas piores com você. Então, faça isso hoje. Atente para a palavra de Deus. Olhe para Jesus. Olhe o exemplo de Jesus. São 3 situações, são muitas situações, mas o tempo aqui nos permite falar apenas de 3. Mas nessas 3 situações, Jesus não respondeu à crise, à afronta, à ameaça com medo. Ele encarou os seus opositores, ele encarou os problemas de frente, porque ele sabia quem é que estava com ele e ele sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber, ter a segurança de quem está com você. Então você pode enfrentar a crise sem medo. Há uma outra situação também, uma outra festa em que Jesus ele é confrontado com outra situação. A Bíblia diz, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 12, diz que Jesus foi 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Veja bem, Jesus, ele está ali, naquela cidade, em Betânia, onde ele já havia realizado um milagre. Porém, ele havia deixado pessoas ali iradas, pessoas com raiva. E dentre estas pessoas, os fariseus, aqueles e outros que eram contra o seu ministério, que não gostavam que Jesus fizesse milagres, e aquele milagre sacudiu aquela região. Jesus ressuscitou a Lázaro e agora ele volta àquele lugar, àquela cidade, aquele lugar chamado Betânia. Mas o ódio das pessoas ainda estava latente, estava no coração daquelas pessoas
que não o viam como filho de Deus, que não o aceitavam como filho de Deus, como Messias. Então, diz a Bíblia que no versículo 10 do capítulo 12, os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Veja bem, eles tomaram deliberação para matar também a Lázaro, ou seja, o projeto ainda era matar Jesus. O projeto ainda era acabar com a vida de Jesus. Mas veja bem que Jesus não foge mais uma vez, ele não corre, ele não vai embora. Pelo contrário, ele enfrenta o problema de frente, ele não foge, ele não se desestabiliza. E mais um pouco abaixo nos diz a palavra de Deus que no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa e que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Jerusalém, agora, dali para aquela região de Betânia, ele vai para Jerusalém. Jerusalém, teoricamente, seria o último lugar que Jesus precisava ir. Era o último lugar que ele, ou melhor dizendo, não devia ir. Porque lá estava um ambiente tóxico, o ambiente da morte. Ali estava o centro da religião. Ali estavam aqueles que o buscavam para matar. Mas ele vai, na festa da Páscoa, ele vai a Jerusalém. A multidão ficou sabendo que ele estava lá e o recebe como rei. E cantam e louvam a Deus pela chegada do Filho de Deus àquela cidade. Veja bem que Jesus, ele não se intimidou com a presença dos sacerdotes, dos religiosos que lá estavam. Ele apenas queria cumprir o mandado de Deus e nada afastou Jesus do seu propósito. Mais uma vez, Jesus não sai fugindo, não sai correndo, ele fica, ele permanece. Quando ele sai, é porque ele tinha um propósito em outro lugar. E você? O que você vai fazer? Você vai correr? Você vai se matar? Você vai ficar prostrado? Ou vai, ouvindo esta palavra agora, a palavra de Deus, vai se levantar, vai se colocar em pé e dizer: eu não vou me prostrar, eu não vou correr, eu vou até o fim. Eu tenho alguém que pode me ajudar. Jesus passou por todas essas situações para que nós pudéssemos ter a segurança de que Ele tem poder, Ele está do nosso lado para nos ajudar. Nesta oportunidade, a minha oração e o meu desejo é que você enfrente os problemas de frente. A crise está aí, eu não sei qual o nível do seu sofrimento, da crise que você está enfrentando. Mas não fuja, não responda à crise com medo. Reaja, coloque-te em pé, busque a Deus, clame socorro em Jesus. E você certamente vencerá, porque Ele garante a vitória. Ele já disse isso em sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.